Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Nós estamos na parte 2 do livro, onde nós vemos o grande mistério em reflexões práticas. E o capítulo é Jesus, a rocha dos séculos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com a sua ajuda? Já curte aqui embaixo e vamos continuar a nossa leitura. Jesus, a rocha dos séculos. O cenário da grande revelação. Jesus se retira mais uma vez. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, dos versículos 13 a 19. O fim está próximo. Ele precisa de um momento especial só com os discípulos. Ele tinha muito o que dizer-lhes e a ensinar-lhes. Jesus precisava passar para eles algo mais íntimo e muito mais profundo. Jesus queria compartilhar alguns valores intrínsecos das coisas do reino e da futura igreja. Ele queria aprofundar seus ensinos aos discípulos do nível cognitivo para o nível da revelação. Jesus escolheu como cenário Cesareia de Felipe. Esse distrito fica a umas 25 milhas ao noroeste do Mar da Galileia. Ficava fora do domínio de Herodes Antipas, governador da Galileia. Estava na área de Felipe, o tetrarca. A maioria da população ali era de não-judeus, então ali Jesus tinha tranquilidade para compartilhar seu coração com seus discípulos. Havia um peso no coração de Jesus. Pouco tempo lhe restava antes da cruz. Seus dias de vida humana estavam contados. A preocupação era: será que eles entenderam quem eu sou? Será que pelo menos um deles tem a verdadeira consciência de quem sou eu? Será que meus discípulos sabem por que e para que estive entre eles durante estes anos? Será que estão prontos para continuarem a obra iniciada? Ah, como sobreviverá essa comunhão inicial que deverá espalhar-se para todo o mundo? Então Jesus decidiu fazer uma sondagem teste. Escolheu um lugar estratégico, Cesareia de Filipe. A região era muito religiosa, coberta de templos para cultos de Baal, deuses dos sírios. Um escritor por nome Thompson afirma que havia mais de 14 templos numa região tão pequena, e o lugar estava sob a sombra dos deuses. Em Cesareia de Filipe havia uma montanha e nela uma profunda caverna. O povo acredita que essa caverna era onde teria nascido o grande deus Pan, deus da natureza. As primeiras nascentes do Jordão saíam dessa caverna, e o povo acreditava que ali estavam as fontes da vida. A maioria dos deuses da mitologia grega e romana estava ali, e ali era adorada. Lá havia o grande templo de mármore branco, dedicado a César. De longe todos podiam ver, com grande administração, aquele venerado templo. Mais tarde na história, Filipe, filho de César, embelezou e enriqueceu mais ainda esse templo,
Mudou o nome da cidade de Pânias para Cesareia. Acrescentou seu nome ao nome da cidade, ficando Cesareia de Filipe, para ser distinguida da outra que ficava na costa do Mediterrâneo. Aqui está esse Galileu sem teto, aqui está esse carpinteiro sem dinheiro algum. Aqui está esse homem de uns 30 e poucos anos, pobre, cercado por 12 homens ordinários e tão pobres como ele. Naqueles dias, os ortodoxos se preparavam para matá-lo e assim acabar de uma vez com aquela heresia. Ali está Jesus, sobre a sombra de tantos templos, sobre o impacto de tantas religiões, sob a atenção de os seus discípulos aderirem a algum daqueles tipos de fé. Foi esse o cenário onde Jesus fez aquela pergunta crucial para os seus discípulos. A pergunta que foi feita foi essa: quem diz o povo ser o filho do homem? Essa pergunta era como se Jesus estivesse deliberadamente contra o sistema religioso. Era como se ele estivesse querendo se comparar com os maiores deuses e profetas até então conhecidos. Então, em Cesareia de Filipe, Jesus decide obter uma posição dos discípulos sobre o que ele seria para eles. Ele precisava ter certeza do que eles pensavam antes de sua morte iminente. Mesmo com certa antecipação do espírito, ele não fez a pergunta diretamente, fez uma pergunta preparatória. Quem diz o povo? Ao que responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. O significado dessas respostas. João Batista. Quem foi João Batista? Primo e contemporâneo de Jesus, decapitado por Herodes pela causa da verdade. Herodes Antipas não era o único que acreditava que João houvera ressuscitado e estava de volta. O povo assim acreditava. Por isso o povo dizia que Jesus era João Batista. Elias. Aqueles que pensavam que Jesus fosse Elias estavam afirmando duas coisas. A primeira era que Jesus era tão grande como fora Elias, que, de acordo com as tradições dos judeus, teria sido o maior de todos os profetas. Em segundo lugar, eles estavam dizendo que Jesus era o precursor de Messias, pois Elias estava prometido a vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. Esta crença era tão real para os judeus, costumavam deixar sempre uma cadeira vaga nas suas festas de Páscoa, para que, caso Elias chegasse, o povo teria isto como sinal da proximidade da chegada de Messias. Jeremias. Outra impressão que o povo tinha era que Jesus era o profeta Jeremias. Será porque tal expectativa? Havia uma crença entre o povo de Jeremias, antes do exílio, teria retirado do templo a arca da aliança e o altar do incenso e os teria escondido em algum lugar no Monte Nebo. Assim, o povo tinha uma expectativa de que Jeremias a qualquer momento ressuscitaria dentre os mortos e apresentaria aqueles objetos, e a glória do Senhor voltaria a ser grande sobre a nação, e isso seria um grande sinal da chegada do grande libertador sociopolítico, o Messias. Assim, o povo tinha diversas crenças sobre Jesus na verdade seria. E quando assim pensava, o povo estava tributando a Jesus as posições mais altas e honrosas possíveis até então. Foi nesse clima que Jesus então faz a pergunta crucial, a pergunta mais importante para qualquer líder. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? E vocês, o que querem dizer de mim? Entre parênteses, parafrase nossa. Deve ter havido alguns segundos de total silêncio. Os discípulos se olham entre si, abobados e inertes. Deve ter surgido da mente deles as mais variadas ideias que nunca teriam coragem de expressar. Foi exatamente neste ponto que Deus, o Pai, deu a Pedro a iluminação e a coragem para fazer sua tremenda afirmação.
Respondendo Simão Pedro, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A esse ponto, Jesus deve ter sentido bastante conforto. Ah, aleluia! Pelo menos um sabe quem eu sou. A obra iniciada está salva. Alguém poderia levar avante essa comunhão de fiéis, que está apenas para nascer em Jerusalém em breve e vai encher o mundo. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.